Olá, queridos, boa tarde a todos, espero que vocês estejam todos bem. E tô vindo agora responder aí o que eu ia responder ontem, mas por efeitos do cansaço, né, da exaustão aí da semana e todo esse processo que a gente quase não tem tido descanso, eu cheguei em casa, fui fazer a meditação, em seguida da meditação fiquei bastante relaxado e foi quando eu estava ali organizando alguns pontos, até para poder vir gravar para vocês, e acabei dormindo com o celular na mão, e aí virei a noite toda, né? Mas consegui descansar bem, e estou bem melhor agora, para poder até, que nada acontece por acaso, né? Então tinha que ser hoje, né? Pra gravar aí. Este áudio é em resposta à pergunta de uma irmã, né, sobre o vídeo, né? Um vídeo que nós postamos no canal, que mostra ali o departamento ali do Senado americano, onde que foi apresentada no dia 24 passado agora de setembro, toda a auditoria forense feita sobre a fraude eleitoral dos Estados Unidos da América aí nessa disputa Trump-Biden, né? Então eu vou falar sobre isso, e agora sobre esse último vídeo que foi postado, onde que eles, quando entrevistados ali pelos responsáveis, né, por essa auditoria, Senado, enfim, né, aqueles que eram responsáveis no ato daquela eleição naquele estado, né, eles assumiram a culpa, eles confessaram perante aquele tribunal formado para este caso, né, que eles realmente apagaram os logs, né, os logs aí dos registros, né? Eu vou explicar tudo isso, o que é. Mas antes, e também explicar qual é a relação disso, qual é a relação que isso tem com o nosso querido Brasil. Eu vou explicar isso em alguns detalhes a mais também, né, sobre o presidente da República, sobre a situação atual do país, o que tem acontecido, o porquê disso, algumas estratégias em andamento, né, que eu acho muito importante. Bom, antes de falar sobre isso, eu quero deixar claro um ponto muito específico aqui no grupo, né, e também para todos aqueles que estiverem ouvindo pelo nosso canal. Vejam bem, muitas pessoas, muitos, né, trabalhadores da luz e outros mais, né, que estão agora começando a despertar, criam uma certa barreira, né, sobre o que acontece no externo e o que acontece a nível interno e a nível todo da transição planetária. Muitas vezes se diz o seguinte: olha, a espiritualidade não se envolve com a política, né? Não se envolve com as questões que acontecem em volta. Olha, quando se fala não se envolve, é um termo muito homogêneo. Nós temos que colocar uma coisa mais heterogênea para poder entender. Vejam bem, nós não nos envolvemos com os dramas gerados na política, mas nós temos que nos envolver com a informação, saber o que está acontecendo, saber o que se passa, o porquê que uma coisa acontece, né? Principalmente agora, nesse período de transição. Por que eu falo isso? Sempre falo isso, e mais uma vez reafirmo aqui um ponto muito já falado aqui nesse grupo, inclusive. Nós aqui do grupo Todos Juntos por Gaia, do projeto Todos Juntos por Gaia, somos considerados, né, trabalhadores pés de chumbo. Não ficamos nesta coisa de sempre muito evoluídos, sempre ali na quinta dimensão, e a gente como se estivéssemos vestidos numa bolha, né, que nos isolam do restante dos acontecimentos mundiais. Nós entendemos aqui no projeto Todos Juntos por Gaia, todos entendem da mesma forma que a importância de todos que são iguais, independentemente de minha como coordenador geral e idealizador do projeto, como de todos os demais que participam conosco, a importância é a mesma. Porque sem as pessoas fazendo esse trabalho, não tem trabalho, né? Fora isso, nós também deixamos bem claro, nós não somos um grupo que fica só no âmbito das ideias, no âmbito das meditações e faz de conta que o mundo lá fora não está acontecendo. Isso seria uma grande responsabilidade da nossa parte se assim o fizesse. Por quê? Para entendermos o processo de transição, temos que ter um olhar geral sobre todo o aspecto geopolítico global e nacional e saber como vamos agir dentro desse escopo de acontecimentos de forma neutra, sem nos envolver nos dramas gerados por essas situações
que sabemos que nada mais é que o drenar do pântano que está acontecendo agora, para que então venha a transição. Quantas canalizações vieram por aí, pessoas sérias, né, canalizando, que são canais sérios, responsáveis, canalizando informações de grandes almas, de grandes consciências espirituais, falando sobre o contexto político geoglobal, né? Geopolítico global. Quantas? Por que eles falam sobre isso? Porque é necessário ter uma visão um pouco mais apurada, não do todo, que é impossível acompanhar o todo, mas pontos principais, para a pessoa não ficar completamente cega, né? Nós estamos, é como se nós estivéssemos numa arena, né? E de um lado acontecendo uma coisa, do outro lado acontecendo uma outra coisa, e nós somos ali aquele meio termo, né? Que vamos estar observando tudo que acontece e tentar, né, apaziguar a situação e fornecer apoio energético para que aquelas situações se solucionem, se resolvam dentro dos pilares do amor, do maior entendimento. É diferente de você falar de uma situação política entrando na narrativa da política. É diferente de você falar da política ficando absolutamente com uma narrativa de ódio, né, sobre uma questão e outra, que um outro não concorda. Vejam bem, o nosso projeto, ele é apartidário, portanto ele não é apolítico. Nós defendemos a verdade, seja com quem a verdade esteja, né? Já falei várias vezes, se é o Joãozinho, se é o Zezinho, tá com a verdade, independente do nome de quem esteja, nós vamos defender aquela verdade. Nós, pessoas comuns, eu, você, né, todos aqueles que escutam esse áudio aqui no grupo ou lá no canal, aqui no canal do Todos Juntos por Gaia, temos o discernimento de entender, olha, isso não está certo, isso está errado, não, isso está certo, isso tem mais a ver com respeito às pessoas, com honestidade. Então o que não é honesto não vibra luz, o que é honesto vibra luz. Então como nós podemos conduzir um trabalho, né, porque eu explico tudo isso porque algumas pessoas ficam nessa de que grupos espirituais não podem falar sobre esse assunto. É um grande engano. É um grande engano. O que acontece é que depende de como você aborda e qual frequência você aborda. Então vamos falar aqui de assuntos que sejam relevantes dentro do contexto de transformação geopolítica, tanto nacional quanto global, que isso faz parte inclusive da transição planetária, do que entendemos como evento, onde que certas figuras do contexto da elite global que comanda este planeta estão sendo expostos à luz da verdade, que inclusive que agora já está saindo nas mídias que antes não saíam, por estratégia da luz, que está infiltrando pessoas, né, de grandes capacidades intelectuais, espirituais, dentro de certas instituições, que dentro de todo o algoritmo de movimentação deste grupo, conhecido aí por vários nomes, desde Resistência, White Hats, Sociedade do Dragão e por aí vai, consciências de fora e dentro desse planeta, estão fazendo um trabalho minucioso, chamado Compression Breakout, acho que é isso, né? Compression Breakout, ou seja, a luz que vem de fora, junto com a luz que vem de dentro do planeta, vão fazendo um cerco, vai fechando como um sanduíche a superfície, fazendo uma limpeza de fora para dentro e vem até chegar na superfície, e aonde que toda essa batalha que vem acontecendo entre luz e sombras, né, ao longo dessas décadas, desses anos a fio, né, vai toda chegando ali na superfície. Então vai ser o último campo de batalha para a libertação deste planeta. Então, entendem como é necessário você saber o que se passa e volta, porque se você não souber, quando chegar a hora de alguém bater na sua porta, e perguntar sobre o que está acontecendo agora, o que está acontecendo, pessoas desesperadas, pessoas que não estão despertas, que vão ficar desesperadas com certeza, em choque, porque alguns despertares vão acontecer a partir do choque, porque já foi dado muitas orientações, né, sobre o que é a transição, sobre como devemos fazer, o que é uma coisa e outra, documentos foram expostos,
Recentemente perguntaram sobre fontes aqui no nosso projeto. Eu falei várias fontes que são pesquisáveis. Com documentação, com prova, vídeo, pessoas que falaram sobre o assunto, de repente desapareceram do mapa. Né? Já falei tudo isso aí. Tá no nosso grupo Todos Juntos por Gaia aqui. Tá fixado aí nas mensagens. Então, quando chegar essas pessoas para vocês, o que é que a pessoa que diz que não se pode misturar uma coisa com a outra vai, mesmo que ela seja um pouco mais espiritualizada, como é que ela vai explicar para aquele irmão que bate na porta dela o que está acontecendo? Para tentar acalmar o coração dele, se não tem informação. Né? Então é importante saber. Então, essa minha introdução e explicação é para que todos entendam que pontos relativos e relevantes ao contexto da transição planetária, seja aqui no Brasil, seja envolvendo política ou ciência, ou a nível global, será tratado nesse grupo. Especificamente por mim ou algum outro administrador. Postagens aleatórias sobre um assunto ou outro que vem surgindo aí na política e, né, de forma sem cuidado ser colocado no grupo, isso não é permitido. Mas quando um assunto for relevante dentro de uma importância que vai gerar um impacto forte na vida de todo mundo, despertos ou não, vai ser colocado aqui no grupo com legenda explicando melhor aquele assunto para que todos possam ver de uma forma muito mais clara a situação e possam estar calmos, porque muitas das informações que são passadas dentro de um escopo de uma narrativa de medo, de desespero, de e agora? Então nós vamos colocar e vamos explicar o porquê estamos colocando, tá certo? Então vamos lá agora para os fatos. Vejam bem, a pergunta da nossa irmã foi em relação a este vídeo que foi publicado aqui no grupo sobre essa situação aí das fraudes eleitorais americanas. Como isso tem a ver com o nosso país, nosso Brasil, né? Bom, esta informação que eu coloquei aqui no grupo, ela remete àquela apresentação do dia 24 de setembro, né, que foi feita lá no Senado americano, no plenário do Senado americano, no condado de Maricopa, né, no Arizona, sobre a apresentação da fraude que aconteceu nas eleições americanas, aí, que foi inclusive anunciada muitas vezes pelo próprio presidente Donald Trump, que falou que ia ter fraude, inclusive, já sabendo disso, baixou a ordem executiva dele no dia 12 de setembro de 2018, a ordem executiva de número 13848. Podem pesquisar e vejam o que é. Sanções serão impostas a pessoas físicas, jurídicas, que de forma direta ou indireta invadiram, né, as eleições e fizeram toda esta fraude aí. Então essas pessoas serão responsabilizadas, presas e seus bens bloqueados, confiscados, transações financeiras serão bloqueadas de sair do país. As empresas que participaram disso, seja ela qual for, mídia, por exemplo, as mídias, lembrem que as mídias estavam dizendo sobre que quando você falava que estava vendo fraude ou postava alguma coisa sobre isso no Facebook ou Twitter, vinha uma mensagenzinha de tag, né, ali, sempre em cima de cada mensagem daquela, dizendo Joe Biden é o provável vencedor das eleições, ou não. Joe Biden, sempre se colocava que estava havendo uma fraude e colocavam isso, sempre esta tag embaixo dizendo que o Joe Biden era o provável vencedor das eleições dos Estados Unidos da América. Então, provou-se agora com esta fraude que isto é uma grande, né, mentira, que houve uma fraude descabida, que eu fiz um vídeo aqui que está no nosso canal, inclusive, no canal Todos Juntos por Gaia aqui, exatamente sobre isso. Está bem detalhado, eu recomendo que vocês vejam, né, que eu falo ali sobre os dados que foram apresentados, mais de 196 mil arquivos foram apagados, votos duplicados, né, chegaram depois das eleições, logs apagados, né? Então, aqui neste vídeo, que é fruto da pergunta, que é objeto da pergunta da nossa irmã aqui, é o seguinte: o que essas pessoas ali que estavam responsáveis pelas eleições ali no condado de Maricopa, no Arizona, responderam à pessoa que estava entrevistando, é que sim, eles apagaram os logs. O que são os logs? Aí eu vou explicar agora o que isso tem a ver com o Brasil. Então, o que são os logs? Os logs são o caminho, como se fosse a impressão digital da cena do crime, né? O caminho que o hacker, né, no caso aqui do Brasil,
fez dentro de todo o sistema do TSE e dos TRS, ou seja, de Tribunais Regionais Eleitorais, até chegar no TSE, até chegar no código-fonte do próprio TSE, né? Ali, a mesma coisa. No contexto dos Estados Unidos, toda a operação que foi feita por aquelas pessoas que fraudaram e o caminho que elas fizeram para fazer essa fraude. Os arquivos que mostram a identidade digital, né, de quem estava fazendo e o que estava fazendo para chegar ali e manipular os votos, inclusive manipular próprios software de votação, né, que foi feito lá, entre outras informações que estão. Se você quer conhecer melhor, se vocês querem conhecer melhor, só ver aí o vídeo que está aí no nosso canal, que fala exatamente sobre isso. Está lá com a tag Foi Histórico, né? E foi histórico realmente, porque fizeram tudo possível. Todos os boicotes possíveis foram tentados para poder interromper essa auditoria, né? E não conseguiram. Agora começa, como diz aí várias publicações, do que os caçadores se tornam os caçados, porque agora vai entrar em execução a ordem executiva do Trump. Essa ordem que eu acabei de falar aqui, que é a ordem de 2018, 12 de setembro, de número 13848, tá? Então essa ordem executiva dele vai impor sanções do tipo fechar empresas, transformar essas empresas em patrimônio dos Estados Unidos da América, pessoas serão presas, e neste caso de traição à pátria dos Estados Unidos, nos Estados Unidos a lei, né, diz o seguinte, ou é pena de morte ou é uma coisa mais forte, né, que todos sabem, precisa de ficar pesando nisso, né. Então, a nível internacional também já expliquei, né, crime contra a humanidade, também expliquei porque está lá no nosso vídeo, né, aquele vídeo que está lá com a miniatura Foi Histórico. Dá uma olhada lá sobre a auditoria, eu coloquei todas as informações lá. Então, essas informações saindo junto agora, e agora a confissão desse pessoal, que é o objeto da pergunta, né? Qual a confissão desse pessoal que estavam lá, que estavam fraudando, eles confessam que realmente eles apagaram o log para deixar sob arquivo, para depois, olha só o absurdo, eles confessaram, né, que apagaram realmente os logs, para depois deixar arquivado, que quando fosse solicitado eles apresentariam, mas não tem nada disso, eles não têm. E eles não podem apagar, eles apagaram para que não fosse auditado, e foi exatamente o que eles fizeram, né? Foi exatamente o que eles fizeram, eles apagaram para que os auditores não tivessem acesso a tais informações. Isto é um crime absurdo. E por que eles fizeram isso? Qual a necessidade, se não a fraude? Qual o objetivo? É um objetivo honesto? Não é? É uma fraude. Então, por que eles fizeram isso? Então já está bem claro por que eles fizeram isso, então isso já está sendo apurado e já começa a movimentação. Primeira coisa que acontece são as evidências. Antes de uma prova ser prova, ela é uma evidência, quando ela se torna jurídica, quando você judicializa aquela evidência, ela se torna prova. Uma vez que ela se torna prova, né, defere-se a sentença sobre aquela prova, entra em ação a ordem executiva e entra em ação uma operação interagências, a nível de inteligência, para fazer então a caçada, né, aqueles que são responsáveis de forma direta ou indireta pela interferência nas eleições, que é um crime internacional quando se trata de uma nação da potência dos Estados Unidos da América, né? Inclusive tem um vídeo do próprio Joe Biden, onde que ele fala que ele, junto com sua equipe, né, eles construíram o maior sistema de fraude eleitoral, né, que o mundo já viu. E onde estava a mídia para poder falar sobre isso? Que foco a mídia deu para poder falar sobre isso? Onde que está? Né, ninguém falou, a mídia abafou o caso, né, essa mídia que muitos confiam, né, abafou o caso. E como fica agora a mídia que falou que o Biden era provável vencedor e excluiu contas, jogou contas no chão, tanto Facebook quanto Twitter e outras plataformas, de presidente da República. Eles jogaram, fora das pessoas comuns, dos representantes da nação, né? O chefe geral do Estado, ele jogou a conta da pessoa, né? Excluiu a conta. Por quê? Por que eles estão fazendo essa lei de mordaça e tentando impor uma narrativa, sabendo que a mídia, eles sabem o poder que eles têm em construir uma narrativa
né, que todo mundo fala igual, de manhã, de tarde, de noite. Você pode ver que existe um vídeo aí saindo por aí que tem a mesma narrativa, do início ao fim, né, sobre alguns pontos, algumas matérias são apresentadas, eles falam exatamente as mesmas frases, inclusive. Então pesquisem quem que comanda a mídia a nível global. Vamos entender muita coisa. Pesquisa as famílias de poder. Rockefellers, Rothschilds, Morgan, Medici, Orsini, Bush, Clinton, Fundação Clinton, né? Vejam agora sobre as acusações aí de John Durham, né, sobre a questão aí Hillary Clinton, a espionagem da Rússia, o dossiê falso que a Hillary criou, já está em todas as mídias, está inclusive no New York Times, ABC News, do Sun, tá tudo aí. Está saindo a informação, eles não conseguem mais segurar porque agora existe um relatório com provas, vídeos, áudios, declarações, assinaturas, tudo sendo exposto, né? Então o processo é esse. Primeiro você apresenta as evidências, elas se tornarão judicializadas, em seguida vem a sentença e em seguida, então, a grande caçada é o que é chamado de Operação Storm, né? Que muitos conhecem como Operação Storm. Quando, em que ritmo vai acontecer? Acredito eu que muito rápido, no final deste ano será um ano bastante intenso, né, sobre estes aspectos. E agora, como isso interfere no Brasil? Então vamos lá. Então, falei tudo sobre os Estados Unidos, o que pode vir a acontecer agora, né? Então, como isso interfere no Brasil? O que nosso presidente Jair Messias Bolsonaro vem falando, vem criando alvo? Então, qual a estratégia que ele vem usando, né? A estratégia é o seguinte, ele apresenta, ele levanta o alvo, mostra o alvo para as pessoas e joga ali uma situação referente àquele alvo e deixa o impacto acontecer. Depois faz de novo e vai de forma constante, levantando mais e mais informações que são totalmente verificáveis sobre aquele alvo em questão, que no caso o voto impresso e a fraude eleitoral que vem acontecendo aí no Brasil, TSE, TREs e tudo isso. E ele vem falando sobre isso, e como se não bastasse, a mídia defendendo, dizendo que não, o próprio TSE dizendo que não houve fraude, que as urnas são apuráveis, né? Alguns canais de esquerda falando a mesma coisa. E por aí foi toda uma narrativa em cima, até que ele fez uma live e apresentou, inclusive, com um técnico mostrando como que um hacker, ele insere um algoritmo ali dentro, no código-fonte, que você vota 13, vai aparecer o quê? Né? Vai aparecer um outro número. Você vota 17, vai aparecer 13. Você vota 10, vai aparecer 8. Você vota no João, vai aparecer o José. E aí mostrou vídeos de pessoas comuns, né? Ali dentro daquele colégio eleitoral, fazendo, né, votando. E os mesários, quando foram interrogados por essas pessoas, porque as pessoas votavam e estava aparecendo outro candidato, eles interrogavam os mesários: olha, mas eu votei na pessoa X e está aparecendo a outra pessoa. O que está acontecendo? Não, aí o mesário não, já votou, é próximo, já votou, não, já cortava ali o que a pessoa está falando, já fazia ela então sair dali para que o próximo fosse votado. Ou seja, não era atendido com respeito e com dignidade a solicitação daquele eleitor. Mostrou isso várias vezes. Aí veio a mídia, veio algumas instituições, né, sérias, supostamente sérias, falar sobre o caso, né? Falar sobre o caso, falar que não correspondia a prova, nada daquilo que ele tinha apresentado, enfim, até que houve uma segunda live. Então é esse o ponto importante que eu quero explicar agora por quê e como isso remete ao Brasil, a situação que está nos Estados Unidos. Veio a segunda live. Nessa live estavam presentes aqui o deputado Felipe Barros, que é do estado, deixa eu ver se eu me lembro, estado do Paraná, que é o relator do PEC do voto impresso, né? E ele estava ao lado do presidente nesta live, que foi transmitida pelo programa Pingo nos Is também, né? Entre outros canais aí de direita, onde que ele, junto com o Felipe Barros, apresentou o relatório da Polícia Federal, o inquérito da Polícia Federal de 2018, de número 1361. Este inquérito é onde que a Polícia Federal estava apurando, né, a fragilidade das urnas e do sistema do TSE sobre ser invadido e se era possível ser auditado. E aí a Polícia Federal, nesse inquérito que corria na época em segredo de justiça, mas no entanto, sendo o Felipe Barros, o deputado,
né, que estava à frente da PEC do voto impresso, solicitou ao então delegado lá da Polícia Federal se era possível ele ter acesso a esse documento. E aí ele disse que ele queria verificar e acabou conseguindo este documento e apresentou nesta live, que era um documento que era segredo de justiça, mas por questões da seriedade daquela situação, foi apresentado. E uma coisa que foi até questionada pelo próprio presidente e por outros ali, né, que estavam ali durante aquela entrevista, de por que uma situação dessa, sobre a transparência, a legitimidade do voto aqui no Brasil, tivesse que correr em segredo de justiça. Por que não a transparência, o povo, para ver o que estava acontecendo? Porque sempre esses casos são tratados assim em segredo de justiça. Alguma coisa está errada, por que tem que ser segredo? Se é uma coisa que é direito do povo, né? Parágrafo único dos direitos e deveres constitucionais, coletivos e individuais da Constituição Federal diz o seguinte: todo poder emana do povo. Olha, o artigo 5º diz o quê? É livre direito de ir e vir. Ninguém poderá fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude da lei. O artigo 220 da Constituição Federal diz o quê? Sobre o direito de se expressar, o direito da opinião. Mas as pessoas não estão tendo mais. Fala-se em direito de opinião, a pessoa dá a opinião dela, resguardada pela Constituição, e a pessoa ela é enquadrada sem qualquer critério investigativo ou direito ao contraditório. Nem ao menos tratado em juízo. É simplesmente determinado que aquilo é legal e a pessoa é presa. Os canais estão sendo derrubados totalmente aí. Então uma luta sobre isso, porque a pessoa fala a opinião dela, e se ela falar a opinião dela ali que for diferente da narrativa do que a mídia está falando e que outras instituições supostamente sérias estão falando, aquilo é considerado fake news, entra no inquérito do fim do mundo e pronto, a pessoa já está com a lei de mordaça. E a mídia fica batendo sobre aquilo, né, validando aquilo como algo legal, e não é legal. Então não vamos explicar isso aqui, tudo isso aqui, o porquê que não é legal. É um áudio que vai ficar um pouco mais longo, mas é necessário para a gente entender todo o processo, né? Então ele apresentou, o presidente apresentou junto com Felipe Barros este inquérito da Polícia Federal, né, inquérito de número 1361 de 2018, onde que, uma vez que a Polícia Federal interroga o TSE sobre o que eles encontraram, o próprio Giannini, que é o chefe geral ali do departamento de TI, se um barulho no fundo, tá? Porque estamos aqui em casa, às vezes faz um barulho ou outro, não tem como evitar, né? Então, uma vez apresentado e perguntado a ele, né, perguntado ao TSE, a instituição TSE, se o que aconteceu, o porquê aconteceu, né, eles apresentaram com certeza, né, evidências ali de que alguma coisa está diferente, não está correto. Então, foi feito um relatório de algumas centenas de páginas, onde o executivo-chefe, né, do departamento de TI, que é o que gere as urnas, né, e todo o sistema de votação, apresentou um relatório onde que ele reconhece e que ele confirma as impressões ali, né, sobre a suspeita de fraude, de invasão do sistema, onde que os hackers, não foi só um, né, tem então 2 hackers, um brasileiro que foi preso, né, que se autodenomina ativista político, né, fez isso por um ativismo, diz ele, né, entrevistado por esses deputados na prisão, onde que ele fala exatamente o que ele fez, como ele fez, colocou um malware ali, né, e conseguiu acessar tudo de forma muito fácil ali o sistema do TSE. O outro foi o hacker que ficou durante, se não me engano, 8 meses dentro do sistema eleitoral do TSE, durante a própria eleição. E este relatório apresenta que ele conseguiu chegar até o TSE conseguindo uma senha dentro de uma senha de um cargo alto ali de um dos TREs, e aí conseguiu a senha também de um funcionário que tinha acesso, que era dono do código-fonte, que chegou no código-fonte e que fez todo o processo ali. Ou seja, se um hacker conseguiu entrar pelo TRE e chegou até o TSE, chegou até o código-fonte das urnas, como é que não teve fraude? E vocês acham que aquele hacker, né, se ele colocar um algoritmo ali, a habilidade que ele teve para percorrer todo esse caminho, para chegar ali, no suposto sistema seguro,
e mostrar que não é seguro, conseguiu invadir, foi até o código-fonte, colocou o algoritmo, você acha que ele não mudou os resultados? Se você muda o código-fonte do sistema de votação, você muda todo o código-fonte daquele software colocado na própria urna, que sim tem acesso à internet. Que não é auditável, porque aquele relatóriozinho que ela solta ali atrás não quer dizer nada, ela quer dizer só um retrato ali do próprio sistema. Então o que foi pedido foi que, qual o objeto do pedido? É que fosse feito um voto impresso, que não tem nessas urnas, mas ela tem um setor ali na urna, um dispositivo que você pode acoplar uma pequena impressora ali projetada para aquela urna, onde que ela emite um voto impresso, ou seja, você vai votar no número, exemplo, qualquer número, tá? Dá um número aqui, número 10. Você votou, clicou, vai sair o papel, você vai ler número 10. Ah, então confere com o que eu estou falando. Eu votei no Joãozinho, tá? Então vai sair aqui o Joãozinho, número 10. Então quando apertar confirma, ela vai cortar o papel e ele vai cair na urna escura, que depois vai ser feita toda uma apuração e foi pedido, junto com isso, a apuração pública dos votos. Não meia dúzia de pessoas aí numa sala fechada que diz que foi tantos votos para esse, foi tantos votos para aquele. O que aconteceu em São Paulo? As eleições para prefeito de São Paulo lá. Tava lá, olha bem essa parte, quem não pegou, então vou explicar de novo. Olha bem essa parte. Tava uma sequência de candidatos, do primeiro colocado ao último. Na sequência de porcentagens de votos para cada posição desses candidatos, um exemplo, não é esses números aqui que eu vou falar, porque eu não lembro agora exatamente, mas vou dar um exemplo, né? Mas isso é verificável, qualquer um de vocês pode verificar. Suponhamos que tivesse lá o primeiro colocado com 40% dos votos, o segundo colocado com 30%, o terceiro com 20%, o outro com 15%. E os demais foram indo assim. De repente as urnas pararam, com 0,39% de votos apurados. Neste ponto as urnas, a contagem parou, travou as urnas. Quando voltou, já estava 100%. Já estava 100%. E estava exatamente a mesma sequência de candidatos, com a mesma sequência de porcentagens sobre aquele voto. Sobre os votos que cada um recebeu. Nos estados. Vocês acham que isso é possível? Não, então fica isso aí. A própria pergunta já se responde, né? Então, puxando agora para o que tem a ver, explicando tudo isso, certo? Onde que o próprio relatório do TSE, do senhor Giannini, comprova que houve a invasão hacker, que houve o caminho desse hacker por todo o sistema, que criou um VPN na América Central para que não fosse encontrado, que até hoje não encontraram o cara, né? Não encontraram. Ele sim, pelas próprias palavras do senhor Giannini, que é o chefe aí do departamento de TI do TSE, deixou bem claro que sim, ele entrou no TSE, ele entrou pelos TRS, chegou até o TSE, código-fonte, e que possivelmente uma cidadezinha no interior, aí colocou assim, possivelmente só uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro foi prejudicada. Vocês acham isso mesmo? A pessoa tem coragem de colocar uma coisa dessa? Se ele conseguir alterar uma cidadezinha, não vai alterar o restante? Por quê? Uma cidadezinha de 11 mil habitantes, praticamente, vai ser alterada, sendo que ele poderia fazer uma coisa muito maior e beneficiar grandes instituições aí, pessoas que têm intenções escusas de sim ou sim estar no poder. Porque o jogo todo é manter o poder dessas elites que controlam o planeta, que nós chamamos de Deep State brasileiro, que é só um braço do Deep State global, não chega nem perto do poder do Deep State global. São, na verdade, há séculos, né? Então, olha só o descobrimento. E em seguida disso, a mídia rebateu e disse que não era possível, né? Que o próprio TSE rebateu dizendo que aquilo não configurava, mesmo apresentando aquelas provas pelo presidente da República do Estado Federativo do Brasil, junto com um inquérito da própria Polícia Federal, apresentando as provas de que sim, houve a invasão. Eles tiveram coragem de falar que não sei o que não houve invasão, que é muito seguro, e a mídia em cima replicando isso, falando que não é verdade, que aquilo não é prova, né? Quantas pessoas aí, jornalistas de esquerda, falando a mesma coisa, e as pessoas que não têm uma outra visão, que sempre acreditam na mídia, não questionam a mídia, né?
que tudo que a mídia fala é uma grande verdade, as pessoas não sabem nem a fonte do próprio jornalista, da própria redação da mídia, para colher tais informações. Não temos aí o caso do Datafolha, dizendo, né, que agora é a última, a preferência dos brasileiros para o combate à criminalidade e corrupção seria aquele senhor lá, barbudo, né, que o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Esse seria o homem ideal. Olha só como funciona a lavagem cerebral, o sequestro de mentes feito pela mídia. Um suposto... Quem foram essas pessoas entrevistadas? Gostaria de saber quem foi as pessoas entrevistadas, né? Para o combate à corrupção? Então, complica, né? Complica. Esse tipo de... E dizendo a outra, Datafolha, dizendo que o Lula venceria no primeiro turno, né? E olha como é que foi as ruas. Olha como é que foi a manifestação do Brasil em 7 de setembro e 1º de agosto anterior. E depois como foi desse pessoal. Então entendam, pessoal, a coisa é séria. Então, já respondendo agora, depois de explicar tudo isso, então agora eu posso responder para vocês. O que aconteceu nos Estados Unidos, com as urnas lá e com o sistema de votação lá, que é muito parecido com o daqui, e é o software, a mesma empresa que domina o software de lá, que é o fabricante do software da máquina de contagem de votos dos Estados Unidos, é a mesma que comanda e que produz, né, as urnas aqui no Brasil. Então, uma vez que a fraude é aprovada lá, mostrada lá, isso vai repercutir imediatamente aqui no Brasil, porque muitas coisas acontecem lá primeiro e vem aqui depois. E aí começa uma somatização de ações sobre aquele determinado fato, né, e a apuração disso. Então, tudo vai ser feito, vejam bem, toda a ação da luz, inclusive nestes méritos, vai ser feita com a liberdade de consulta pública sobre cada passo, isso dentro das leis, dentro da Constituição Federal. Nunca uma ação da luz vai ser feita nesses termos aí, né, como já está aí a público, em bastidores. A única coisa que é feita em bastidores, por enquanto, é o tramitar da logística operacional para chegar até os responsáveis pelos crimes contra a humanidade, pelas essas famílias que comandam o planeta há tanto tempo. Então, até para a segurança das pessoas que estão envolvidas e dos reféns que estão envolvidos, muitas coisas não são faladas. E tem que ter muito cuidado por parte de alguns trabalhadores da luz de ficar falando de datas que vai acontecer isso, aquilo outro, e a coisa não acontece no tempo que eles falam. As pessoas que estão começando a aprender sobre isso, elas caem em frustração, né? Então, cuidado com coisas de data, tá, pessoal? Deixa as coisas acontecer e vamos fazer a nossa parte apenas. Então, o que acontecer lá vai repercutir aqui, e aí onde que entra uma ação estratégica do presidente, porque ele sabe disso, ele sabe o que está acontecendo lá, ele é aliado do Trump, né? Estão aliados. Ele sabe exatamente o time das coisas e está respeitando esse time, porque o que está acontecendo agora, pessoal, é chamada Operação Storm. Isto vai se intensificar. Isto vai entrar junto com outras informações, que é muita coisa para falar num vídeo, num áudio só. Mas eu vou tentar apurar o máximo de informações para vocês estarem entendidos sobre o que vem por aí. Então, uma vez que for dado o time lá e a caçada começar por lá, e a hora que feita a caçada lá, né, as pessoas, a evidência vai ser judicializada, a judicialização a evidência se torna prova, da prova vem a sentença e da sentença a execução. Quando a execução acontece, essas pessoas que estão hoje detêm o poder nos Estados Unidos terão que sair do poder, então vai voltar aquele presidente que é de direito estar ali. E vai voltar com muito mais força do que saiu, e com uma moral imensa perante todo o planeta. E aí começa então o trabalho de caçada global. Porque aí de novo ele estará sob posse de todo o poder ali dos Estados Unidos, né, das Forças Armadas, de todo o poder jurídico e inclusive da justiça internacional apoiando ele, né, e alguns países ali da OTAN, ONU e por aí vai. Aí ele vai ter sustentação para poder dar seguimento a uma busca mais generalizada a nível global, onde que outras provas sairão em conjunto. Nisso, recebe-se então aval para agir aqui no Brasil. Porque uma vez que ele esteja no poder de volta, é o que eu sinto. Posso estar errado, tá? Uma vez que Trump volte ao poder, que isso pode demorar um pouco, mas que ele volte ao poder, ele estará então Brasil e o Bolsonaro e ele agindo sincronizadamente.
porque ele vai receber o time exato, né? Bolsonaro recebeu o time exato para agir aqui no Brasil com apoio na retaguarda do Trump. Porque se ele faz isso agora, ele vai interferir diretamente em interesses de nações que estão infiltradas aqui no país, que tem aqui os seus mandados, seus comandados, né, em altos poderes aí, em altos cargos políticos. Então aí ele vai começar a expor também a fraude das urnas aqui no Brasil, como as eleições foram ganhas, tudo isso de uma forma muito mais poderosa, independentemente de posição de STF, independentemente de posição do TSE, ou de qualquer mídia, ou de qualquer outra instituição que tente ainda manter a narrativa de que está tudo bem. Mas entende que é uma logística, uma estratégia muito mais à frente? Uma estratégia muito mais complexa, não é simplesmente, vou fazer isso. Não, ele está lidando com pessoas altamente poderosas a nível global, que pode causar um grande problema na economia mundial, aqui no Brasil. Pessoas simples podem ser prejudicadas, então por isso que ele fez aquela estratégia que muitos não entenderam. Eu tinha muita coisa para falar aqui agora, mas eu não vou estender muito mais, tem 41 minutos de áudio. Mas eu vou explicar essa última parte. Vou falar depois, lá na frente, sobre CPI, Covid, aí vou explicar direitinho para vocês todos esses detalhes. Mas em outro áudio, né? Eu queria falar isso aqui, mas não tem como explicar tudo isso e falar de tanto assunto assim, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer agora, neste período, onde que, uma vez tendo todas essas informações, ele precisa de esperar o time correto. Então, esperando o time correto, ele começa a fazer essa apuração daqui no Brasil de forma mais efetiva. Então, por isso que ele mostrou todos os alvos, jogou todas aquelas bombas de informação que vem jogando aos poucos, criando alvo, fazendo as pessoas entender aos poucos, através de suas lives, através de canais de direita que estão apoiando, né? Para as pessoas entenderem melhor, para ele ter o respaldo tanto das pessoas quanto a nível internacional, né? Resgatar a esperança de novo no brasileiro sobre, né, o que é ser um patriota, o que é agir com verdade, o que é verdade, o quanto nós somos enganados nesse tempo todo pela política nacional, pela mídia. Mostrar tudo isso, veja como ele está apanhando, né, de manhã, de tarde e de noite. Se não me engano, um dos presidentes mais perseguidos do planeta até hoje, pela mídia e pelas instituições, né? E aí ele faz tudo isso, as pessoas se levantam de novo, criam de novo esperança, vão às ruas em apoio a ele, passeatas, motociatas, barqueatas, né? Mostrando que o povo está com ele, e o povo é o poder supremo. Não tem, isso é constitucional, todo o poder emana do povo. Então, olha só, aí vem 7 de setembro, as pessoas, milhares, milhões de pessoas tomam as ruas, tanto Brasília, São Paulo e outros países, já tinham feito isso no 1º de agosto, fizeram mais forte 7 de setembro. Aí ele deu uns bravejados, porque ele tem que falar a língua né, uma língua mais forte, que como estadista, como estrategista, ele tem que fazer isso. Ou vai lidar com flores com esse pessoal, não tem como. É isso que alguns trabalhadores da luz não entendem, né? Aí ele faz isso, expõe, faz aquele alvoroço todo entre as instituições, mostrando que as instituições são independentes, não pode uma atropelar a outra. Não pode simplesmente o STF vir abrir um inquérito, julgar o inquérito e executar o inquérito, não pode. O STF ele é o guardião da Constituição, ele só apenas julga, né? Para abrir um inquérito contra um membro de alta posição no governo, precisa de 2/3 do Congresso, depois vai para o PGR, depois vai para o julgamento do STF. Não está acontecendo isso, as pessoas estão sendo presas simplesmente por opinião. Então o que ele fez? Ele mostrou o poder, as pessoas foram à rua, e agora, contando no sentido, agora eu vou explicar isso no sentido literário, né? Para vocês entenderem. É como se um comandante de um exército mostrasse todo o seu poder, né, bélico que tem atrás dele, vamos colocar milhares e milhares de pessoas, viesse para um possível acordo contra o outro exército, fosse até o meio da ponte sozinho, deixasse o exército ali atrás, para encontrar o comandante daquele outro exército. Aquela carta que ele fez foi isso. Onde que diz para o outro comandante, seguinte, pede para os seus atiradores baixarem as armas, que eu pedi para os meus já baixarem a minha, mas vocês estão vendo o poder que eu tenho. Se eu quiser eu posso acionar, mas eu não quero, eu quero paz. Então aqui está uma carta. Pergunto a vocês, qual a melhor forma de lidar com, por exemplo, um cachorro raivoso que está ali mordendo todo mundo?
na rua, você vai falar com o cachorro ou você vai falar com o dono do cachorro? Com o dono do cachorro. Então, em relação ao que aconteceu ali com aquele suposto acordo que ele fez, ou seja, o Alexandre de Moraes passando por cima da Constituição Federal, avançando contra todos os direitos constitucionais do cidadão, rasgando inúmeras vezes a Constituição Federal, impedindo o governo de governar. Né? Então, feito isso, o que ele vai fazer agora? O que ele fez agora? Ele entrou em contato com o criador, vamos colocar, né, o criador daquele político. Né? Foi lá e pediu para ele, olha, vamos fazer um acordo aqui, você faz uma carta, apresenta aí essa carta vai ser apresentada ao público, né, com um pedido de desculpas meu pelos avanços e tal. E aí a gente enumera ali, como chama? Enumera o que é a Constituição Federal e quais são os deveres de cada um. O que é a Constituição Federal e quais são os deveres de cada um. Simplesmente porque ali tem todo o pedido de desculpas. Um pedido de desculpas do presidente. Em seguida, vem a enumeração de como você precisa seguir, o que é a Constituição Federal e como temos que agir sobre ela. Então ele pega aquela carta que ele fez. Eu esqueci o nome agora do outro. Como chama aquele cara do livro? Sun Tzu, né, sobre a estratégia da guerra. Mostra-se fraco quando você está forte. Então, numerou ali os detalhes da carta, né, pediu desculpas e mostrou o que é a Constituição Federal e como tem que ser encarada e agida. É agir dentro dos moldes, agida não, né? Tá errado. Mas agir dentro dos moldes da legalidade entre os poderes, cada poder no seu lugar, fazendo o que lhe cabe, apenas isso. Então, naquela carta feita, né, pelo criador, pelo presidente, o ex-presidente do Brasil aí, que colocou o Alexandre de Moraes, no poder, né? Então ele fez aquela carta, o Bolsonaro colocou algumas coisas, concordou com aquilo e apresentou. Então eles vão ter que andar agora dentro daquela carta. Se não andar dentro daquele escrutínio colocado ali, eles vão rasgar. Então, se eles rasgar, eles vão permitir que o presidente Jair Bolsonaro possa, por exemplo, evocar o Conselho da República. E o Conselho da República ele tem total poder. Né? O Conselho da República, o que ele faz? Ele convoca, né, os presidentes das casas, né, do Congresso ali, do Senado e tal, da PGR, e cada um desses presidentes tem direito de convocar dois civis. E cada civis ali, e eles todos podem dar conselhos, mas apenas conselhos. Se o presidente não concordar, uma vez que convocou o Conselho de Defesa, o Conselho da República, ele pode tomar qualquer medida apoiada por ele mesmo. Ele não precisa mais passar pelos deputados federais, pelos legislativos, nem nada. Ele pode definir uma ação e fazer. Isto é o último caso. Então, primeiro ele jogou batata quente na mão e disse assim: resolva o problema. Resolvam o problema, ajam dentro da Constituição Federal, né? Desfaçam medidas ilegais que vocês fizeram. Em outras palavras, é isso. Ou vocês vão me dar precedente, inclusive internacional, para agir dentro dos moldes da lei. E aí é cortar raízes. Então, isto é o drenar do pântano. Isto é o que vai acontecer, né, juntamente com um dos desenvolvimentos aí dessas situações todas que vêm aí surgindo nos Estados Unidos. Então, o culminar disso, né, é que esses caras, essas pessoas, esse deep state brasileiro aí, aliado ao Foro de São Paulo, né, comandado aí pelo PT, todos sabem, né? E o que é o Foro de São Paulo? Uma organização ali internacional de vários países, né, com partidos aí comunistas, socialistas, mundo afora, também em atuação mundo afora. E sabe o que esses caras vão fazer? Eles não vão seguir a Constituição. Eles querem poder acima do poder. Não viu lá a própria declaração do próprio Barroso nos corredores ali, né, ali do plenário ali, dizendo que a eleição não se ganha, se toma, né? E do próprio José Dirceu, que há pouco tempo, numa entrevista numa live do canal de esquerda, disse que um dos erros que eles tiveram
um dos maiores erros deles foi a facada no Bolsonaro, que deu errado, né? E aí, como é que as pessoas que acreditam ainda que isso vai funcionar, né, que esse partido político funciona, é bom para as pessoas, como é que eles explicam essas falas? Como é que eles explicam muitas outras coisas que vem acontecendo, evidências aí de grande fraude, de grande crime contra as pessoas, como contra a humanidade? Para aqueles que ainda não acreditam, vejam o último vídeo aí que foi postado, a gente postou agora da Rede Globo, onde que o próprio juiz aí do STF, Gilmar Mendes, junto ali com a reportagem da Globo, o William Bonner, enfim, dissecando o que é o governo PT. Dissecando. Né, que é um governo de, como eles dizem lá no vídeo, de ladrões. O próprio ministro do STF. E agora, como é que o STF está se portando em relação a isso? Mudou a narrativa? E como é que a Globo está se portando em relação a isso? Também mudou a narrativa? Por que interesse? Né? Então isso nós todos já sabemos. Então só isso aí fica mais para quem ainda não sabe, tem alguma dúvida de que mídia é confiável. Então fica aí a resposta. Desculpe o áudio, essa parece um pouco maior, né? Mas precisava explicar tudo isso. Espero ter sido claro. Caso não tenha sido claro o suficiente em algum ponto, por favor, nos pergunte. Independentemente, se as pessoas que foram colocadas no comentário, principalmente no canal, né, que não concordarem com alguma coisa por conta de partidarismo, a opinião de cada um é respeitado. Só não aceitamos nenhum tipo de posicionamento violento ou com tema de ódio aqui no canal. Isso será deletado, né? Alguma dúvida ou contraditório feita com respeito será respondida. Tá bom? Então é isso. Gratidão mais uma vez a todos. Tenham todos uma excelente tarde. Qualquer outra dúvida, estamos aqui à disposição. Lembre-se, somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. Não podemos negligenciar o físico. Temos que observar o cenário para saber o que se passa e poder ajudar a orientar os demais que estão chegando e muitas vezes vão chegar em desespero até você. Né? E quando ele chegar e fizer pergunta, você precisa saber alguma coisa para poder acalmar aquela pessoa. Então, isso é um trabalho de uma maturidade maior em termos de ser um trabalhador da luz. Não só ficar no âmbito das meditações, no âmbito de falar só coisas bonitas. Vamos falar coisas bonitas mesmo observando que as feiras estão acontecendo. E saber que agora é um momento um pouco de um certo caos que vai acontecer no planeta. Isso é inegável. E a gente tem que saber o que está acontecendo para poder direcionar as pessoas e trabalhar com muito mais objetividade, de forma mais cirúrgica, dentro do alvo ao qual nós nos propusemos trabalhar há quanto tempo, né? Estamos preparados para isso. Então não dá para fechar os olhos e dizer, vamos ficar aqui no nosso cantinho isolado. Se estamos no front, estamos no front. Precisamos ver o que é o front e quais são as nossas ferramentas de ação. Um grande abraço a todos, tenham todos excelente tarde, excelente dia, um excelente fim de semana e qualquer dúvida estamos aqui à disposição. Um grande abraço, queridos. A luz venceu.